Boa tarde a todos. É um grande prazer estarmos aqui nessa tarde, hoje com o nosso irmão Jânio Serafim, do Novo Horizonte de Serra Talhada, essa casa irmã que vem nos amparando já há alguns anos, não é? O tema da nossa palestra hoje é Missão dos Espíritas, ainda buscando, não é? A gente está nessa temática de falar sobre a importância da casa espírita, a importância do ser espírita, não é? E o nosso irmão hoje nos traz esse tema que com certeza vai nos fortalecer e nos esclarecer. Agradecemos a todos a presença de todos, agradecemos a espiritualidade que está conosco e pedimos ao nosso irmão Jânio que seja portador da prece inicial. Mestre Jesus, mais uma vez estamos nessa casa de estudo da vida, de oração e de despertar da consciência. Permite, Senhor, que os teus mensageiros auxiliem a todos nós na atividade de hoje, para que possamos ter uma compreensão maior da nossa função como espírita, a nossa missão. Abençoa a todos, Senhor, reencarnados e desencarnados desse ambiente, que fiquemos na vossa paz. Os avisos a gente deixa para o final, tá bom? Por favor, celulares no silencioso. No capítulo. Assim? Tá bom. No capítulo 20, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, Trabalhadores da Última Hora, nós temos essa lição. Missão dos espíritas. E a gente vai começar dando uma definição de missão que se enquadra muito bem na nossa função. E a gente encontra em qualquer dicionário. O que é missão? Missão quer dizer tarefa, que é dever de alguém realizar, encargo, incumbência. Outra definição, compromisso imposto ou adquirido, obrigação, corpo de missionários pertencente a uma igreja ou a outra organização religiosa, cujo objetivo é propagar a fé que professam. A mais importante função de uma instituição ou de uma organização. E o outro ponto é a principal razão de ser, enfim, um propósito. Então, resumindo o que seja missão, missão significa isso. Missão significa uma tarefa, significa um compromisso, um dever, uma incumbência, uma obrigação para ser executada. Certo? Então, esse é o significado da palavra missão. E espírito? O que é um espírita? Quanto é que uma pessoa pode ser considerada espírita? Muita gente diz, eu sou espírita. Mas de onde vêm os valores para a gente dizer eu sou espírita? A recomendação mínima, básica, para uma pessoa dizer que é espírita, é ela aceitar como verdadeira os princípios básicos da doutrina espírita, que são esses aqui: a existência de Deus, a existência da imortalidade do espírito, nós somos imortais. Ela tem que ter essa consciência que Deus existe, a consciência que ela e os outros que morreram e quem vai morrer é imortal. Outro ponto também, ela tem que ter essa consciência que quem está do outro lado da vida, os espíritos se comunicam com os homens. Ela tem que ter consciência da reencarnação, aceitar a reencarnação como uma verdade, aceitar a lei de causa e efeito, lei de ação e reação. Tudo que fazemos aos outros volta para a gente, ou que fazemos, tudo que a gente planta, a gente colhe, de bom ou de mal.
lei de causa e efeito, e a pluralidade dos mundos habitados. Uma pessoa que diz, eu sou espírita, mas não acredita num desses princípios, ela não é espírita. Porque esses princípios estão tão engajados um no outro, porque se tira um, já desmorona tudo. Então, para uma pessoa, no mínimo, dizer que é espírita, ela tem que aceitar os princípios básicos como a verdade. Tá certo? A existência de Deus, a imortalidade, a comunicação dos espíritos, a reencarnação, a lei de ação e reação, a pluralidade dos mundos habitados. O espírita sabe de onde viemos. Nós sabemos de onde nós viemos. Nós sabemos o que estamos fazendo aqui na Terra. Por que nascemos aqui na Terra? Para onde vamos após a morte? Por que o homem sofre? Nós sabemos. Qualquer sofrimento, a gente tem explicação para isso. Como sair do sofrimento, que é a solução, a gente sabe. A gente sabe até isso. O que a gente deve fazer para ser feliz? Mas existe espírito infeliz? Existe um bocado, né? Mas a gente sabe o que fazer para ser feliz. Tá certo? Vamos pegar só uma essência aí. O que fazer para ser feliz? Livro dos Espíritos, questão 614. A lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela ensina o que o homem deve fazer e o que o homem não deve fazer. E conclui os Espíritos. O homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Então nós sabemos exatamente o que fazer para ser feliz. Como fazer? Praticar a lei de Deus que Jesus ensinou. Isso aí a gente sabe. Se a gente não é feliz, se a gente é infeliz, também a explicação está na própria resposta e na conclusão. O homem só é infeliz porque se afasta da lei de Deus. Muito bem. Quer ser feliz? Pratica a lei de Deus. E todos nós queremos. Devemos praticar a lei de Deus. Muito bem, vamos fazer uma reflexão sobre as religiões. Quantas pessoas tem em cada religião? As principais aqui no Brasil. Isso é o censo de 2010, porque de 2020, 10 anos não teve, né? Teve esse problema aí. A Igreja Católica Apostólica Romana, em 2010, tinha 123.280.172 adeptos. A pessoa vai na casa, né, no censo, você é de religião, sou católico. Eles somaram tudo no país, em 2010 tinha 53 milhões. Evangélicos, das várias correntes, 42.275.440. Pertencente à Umbanda, Candomblé, religiões afro-brasileiras, 588.797. Espíritas declarado no censo. Aí na casa você é o quê? Eu sou espírita. 3.848.877. Outras religiões, que aí entra budista, islamista, que estão aqui no Brasil. Outras religiões diferentes, somando tudo, deu 5.185.065 pessoas. E pessoas que declararam, eu não tenho religião. 15.335.510.000. Tá certo? Grava aí o Espírita, 3.848.000 em 2010. A projeção do IBGE, em 25 de maio de 2021, nesse horário que essa projeção é para o segundo. Você pode botar na internet, projeção do IBGE para a população mundial, você encontra tudo isso. A projeção em maio de 2005 era essa, população do Brasil, 213.125.220 pessoas.
10 anos depois, a projeção que temos no ano de 2020 é que no país, certeza é a de 2010, 10 anos depois, a projeção que temos é que existe no país 5 milhões de espíritas. Então, a população não espírita, você diminuindo aí da outra população, nós temos 208.125.220 pessoas não espíritas no país. Só 5 milhões de espíritas. Isso dá um percentual de 2,3%. Isso quer dizer, em 100 pessoas no nosso país, 2 e uma fração são espíritas. O restante não é espírita, 97,8%. Tá certo? Isso quer dizer o quanto nós temos que trabalhar como espírita para que a população conheça o que é o espiritismo. O espiritismo, na realidade, é o grande desconhecido. O espiritismo é a religião desconhecida. E o quanto a gente tem que trabalhar, eu vou explicar a vocês por quê. Espírita no mundo, vamos pegar o mundo, né? Pegamos o Brasil. Espírita no mundo. Foi feita a projeção de 13 milhões de espíritas no planeta inteiro. 13 milhões de espíritas. E hoje, essa é uma projeção de 2015, e a projeção hoje, 2021, é que tem 15 milhões de espíritas no mundo. Mas a população mundial, ali em 25 de maio, era 7 bilhões e 800 milhões de pessoas. Hoje eu olhei, está 7 bilhões e 880 milhões de pessoas. A população. Isso quer dizer o seguinte, que a gente tem 0,19% de espíritas no mundo. 0,19%. Isso dá uma proporção, sabe de quanto? Um espírita para 526 pessoas no espírita. É praticamente insignificante. Isso quer dizer o quê? O quanto a gente tem de trabalhar para fazer com que a sociedade da nossa cidade, da sociedade do nosso estado, do nosso país e do planeta deva conhecer o espiritismo. Que seria uma coisa muito boa de saber disso. Católicos e protestantes. Eles ensinam sobre... Isso não é juízo de valor, não. Eles ensinam sobre Adão e Eva. Sobre a ressurreição ainda hoje. Sobre o inferno, a existência do inferno. Sobre a existência de Satanás. Não fala de forma nenhuma sobre mundos habitados. E não trata absolutamente nada de mundo espiritual, cidade espiritual, essas coisas de forma nenhuma. Certo? E para a gente não entrar nesse assunto assim detalhadamente, eles não têm, essas informações não são verdadeiras, com todo respeito e consideração. Adão e Eva, ressurreição, inferno, Satanás não são verdadeiros. Isso quer dizer o quanto a gente tem que trabalhar para esclarecer a verdade que a gente tem e que pode essa verdade ser provada. E você veja que tem 123 milhões de católicos e 42 milhões de evangélicos, 2015. Mas mesmo que a gente não mostre esse pessoal, a gente tem 15 milhões de pessoas que não têm se declarado, não tem religião nenhuma. E precisa ter conhecimento. Mas além disso, tem os problemas sociais gravíssimos que o Espiritismo joga uma luz imensa nisso aí. Aborto, que no nosso país são milhões por ano. Suicídio, que precisam saber a gravidade do suicídio, o que é o suicídio. A fome. Guerras que, embora não seja falado, existe tanto país em guerra, principalmente
África, mas não dá Ibope, todo mundo calado. Mas existem vários países em guerra, hoje. Drogas, tudo isso aí o Espiritismo joga uma luz enorme. E etc. E aí entra muito mais coisas. Racismo. Chegando para o Espiritismo, é esclarecer tudo isso. Aí a gente observa o quanto nós espíritas temos que trabalhar para esclarecer a humanidade. Porque tudo isso aí é falta de conhecimento. E o Espiritismo tem toda essa verdade. E Jesus diz, conhecerás a verdade e a verdade te libertará. As pessoas precisam saber dessa verdade que o Espiritismo tem a oferecer. Problemas espirituais, obsessões. A gente está saindo aí de uma pandemia, né? Isso, em relação às obsessões, a pandemia, como disse, é uma marolazinha. Pandemia mesmo é obsessão. Leia a introdução do livro, nos bastidores da obsessão, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda. Ele diz, é pandemia no planeta inteiro. E ninguém domina, tem conhecimento, sabe absolutamente nada sobre isso. E o Espiritismo domina, tem conhecimento profundo sobre essa questão da obsessão. O quanto a gente, como espírita, tem de trabalhar para esclarecer, para trazer essa verdade e tirar as pessoas, milhões, bilhões de pessoas do sofrimento. Olha só, vamos para o mundo espiritual. É informado por Emmanuel e por outros espíritos que a população reencarnada e desencarnada ligada à Terra dá 30 bilhões de seres. 30 bilhões de seres. Desses 30 bilhões de seres, como vimos, 7 bilhões e 800 milhões estão reencarnados. Então, do outro lado, nós temos 22 bilhões e 200 milhões desencarnados nas diversas situações de sofrimento e de entendimento. Mas desses 22 bilhões, quantos estão em sofrimento, na ignorância, nos umbrais? Vamos ser extremamente generosos. Vamos botar metade. 11 bilhões e 100 milhões de sofrimento, precisando de luz. Não é luz, iluminação, não, entendimento para sair do sofrimento. Ignorante dessas verdades. Isso mostra que quando a gente chegar do outro lado, o quanto a gente tem que trabalhar para esclarecer e trazer essa verdade. Por isso, o Cristo disse, ele foi generoso demais. Na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Missão dos Espíritos, a lição do Evangelho, que a gente tem no capítulo 20, intitulada Missão dos Espíritos. Você vai ler essa lição e você vai chegar à conclusão que, em resumo, a lição diz isso. Ide e pregai. Pregai aos orgulhosos, pregai aos invejosos, pregai não sei o quê. Pregai, levai o ensinamento espírita para todos, em todas as situações, leva o ensinamento espírita. Porque mesmo que ele não germine na hora, a verdade fica ali como uma semente. No momento propício ela germina. Nenhum ensinamento é perdido. Uma pessoa vem aqui, assiste uma palestra, vai embora. Essa pessoa nem gostou de nada. Mas o que ele entendeu, mais cedo ou mais tarde vai lhe ajudar. Aquela verdade, quando se juntar com outras verdades, ele diz, eita, eu já tinha essa informação. Então, ide pregai. É o que o Espírito repete muito, ide pregai. Pode observar. Aí você tem Jesus. De onde veio esse ide pregai? Veio do próprio Jesus. Quando ele diz aí, ó, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Veio daí esse ide pregai. Levar
o ensinamento. A pessoa aceita, não aceita, pratica, não pratica, mas a verdade ela está ali, que vai brotar. Emmanuel. O que é que o Emmanuel diz nesse assunto aí, decide pregar? A maior caridade que uma pessoa pode fazer para a doutrina espírita é a sua divulgação. Agora a gente fala esse assunto como se isso fosse para os outros. A gente escuta, diz, mas não é para mim, é para os outros. É para cada um de nós. Para cada um de nós. É esse assunto, ele é dirigido especificamente para cada um. Ninguém foge, isso não tem a ver comigo. Tem tudo a ver com cada um de nós. Mas existe essa questão aqui. Existe a questão de você pregar com palavras, existe a questão de você pregar com exemplos. Como é que você prega mais? Você vê essa mulher aqui, está com uma bacia na cabeça. Mas olha, a menina fazendo a mesma coisa, por isso temos aí. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Você pode frequentar a casa espírita e não ensinar nada, mas se você tiver um comportamento digno, você está divulgando tanto o espiritismo que você não imagina. Se você é uma pessoa de bem, que religião é ela? É pelo exemplo, pelo ensinamento. Por isso São Francisco de Assis teve a oportunidade de dizer sobre essa questão de pregar. Ele diz o seguinte: prego o evangelho em todo o tempo, se necessário as palavras. Se for necessário as palavras. Ele não está falando o quê? Dê um exemplo, vivencie aquilo que você entende como verdade. Tá certo? Esse ponto. Por que uma pessoa se torna espírita? Nós. Ou quem de nós aqui se considera espírita? Por que uma pessoa se torna espírita? 2 pontos. Evolução. Ela foi evoluindo e foi compreendendo todas essas leis, os princípios básicos, sem ser espírita, foi compreendendo a evolução, ela evoluiu. Mas a grande maioria mesmo dos espíritas são grandes devedores. Devedores à lei divina, erraram muitas outras reencarnações, e aí nasce com tarefa de ser evangelizador infantil, nasce para ser passista, nasce para ser médium, nasce para ser doutrinador, nasce para trabalhar na seara espírita, não por evolução, mas já tem a condição de entender, mas para nesse trabalho no bem, pagar os seus débitos. Porque a lei melhor que tem é essa: o amor cobra a remissão dos pecados. A essência, podemos ter o maior débito, vamos fazer o bem. E o próprio bem vai fazendo com que você amenize, você resolva os problemas. Não é preciso sofrer, eu vou ter de sofrer a lei de Italião. A lei de amor resolve muito. Então a pessoa passa a ser espírita principalmente por esses 2 motivos aí: a evolução ou o espírito devedor, que tem a oportunidade grandiosa de trabalhar no bem e resgatar seu débito. Necessidades essenciais do espírito, necessidade de todos nós. Quais são as necessidades essenciais da gente como espírito? Estudar a doutrina. Mas eu estudar, não, eu estou estudando em casa, não, estudar na casa espírita. Vir para a casa espírita e estudar a doutrina na casa espírita. Estudar em casa é um adendo. Trabalhar na seara espírita, precisamos trabalhar. E para isso é preciso estudar para oferecer as condições para o trabalho. E tem a preparação para cada trabalho. Não tem os cursos específicos, passista, doutrinador, palestrante, evangelizador, tem tudo isso. Só a capacitação de um final de semana a pessoa já pega muita coisa. Fazer a caridade, que na verdade é o amor e a ação.
e fazer a sua reforma íntima. Essas são as necessidades essenciais do Espírito. O convite do Cristo. Isso é para todos nós. Vem hoje trabalhar na minha vida. Não é amanhã, não é depois, vem hoje. Hoje trabalhar na minha vida. Mas não tem capacidade. Mas você já pode fazer uma prece em favor de alguém. De acordo com sua capacidade. Uns produzirão a 30 por 1, a 60 por 1, a 100 por 1, de acordo com as suas capacidades. Vem hoje trabalhar na minha vida, é o convite do Cristo. Onde é a vinha do Senhor? Vem trabalhar na minha seara. Onde é a seara do Senhor? Onde é a vinha do Senhor? A vinha do Senhor, eu trouxe a foto do Centro Espírita aqui, do Novo Horizonte, viu? Está em construção. Mas se eu tivesse daqui, eu estava daqui. A vinha do Senhor, para a gente, principal é o Centro Espírita. Vem trabalhar no Centro Espírita. É a vinha do Senhor para a gente. A vinha do Senhor também para a gente é o nosso lar. Enche o seu lar de mais gentileza, de mais perdão, de mais amor. A vinha do Senhor para todos nós é o nosso trabalho, onde um bom passa 8 horas por dia, 40 horas por semana, 44 horas por semana. A vinha do Senhor é a sociedade, a rua. Prega o Espiritismo, até mesmo como diz São Francisco de Assis, sem falar, no seu exemplo, no seu comportamento. Mas na vinha do Senhor, o que é que nós podemos fazer? Estudar, trabalhar, fazer a caridade, dentre essas coisas. Dar aula, dar uma palestra, sabe? Ministrar, participar, auxiliar nas aulas, preparar o livro dos Espíritos, estuda as questões do dia, vem, participa, mesmo que não esteja à frente do trabalho, orienta. Eu entendi isso. A gente lá, foi quando a gente começou, lá o centro está aquele cadáver, mas agora a gente começou assim, no muro. Ali a gente estudava no muro. Não sei se alguém conheceu o Beth. A pessoa mais antiga aqui conheceu, que ela fez curso aqui de mediunidade. Palestras, aí daí se lembra daquele barracão, né? Foi quando a gente começou a fazer aquele barracão. Palestras, Aí Selma. Foi debaixo desse barracão que vocês foram lá ensinar a gente a dar passo. Quem ensinou a gente a dar passo lá no centro foi vocês daqui. Inclusive eu aprendi com a pessoa que ficou comigo, foi uma pessoa gordinha, forte. Ela não está mais aqui. Não está mais aqui, né? Não. Tá certo? O passe. A pessoa tem condições de dar passe, fez um curso de passe. Tem um passe porque é um passista formado e não vem trabalhar no passe. Irradiação, quer fazer orações em favor dos doentes, dos necessitados. A gente faz lá. Aqui tem, chama vibrações. Né? Na reunião mediúnica, que não é limitada, as pessoas oferecendo as condições, fazendo o curso, se preparando. Se for médico, trabalha com médico. Se tiver condição de ser doutrinador, será doutrinador. Mas tem condições. Evangelização infantil, que é uma bênção numa casa espírita, uma evangelização infantil, uma bênção grandiosa. Tem que investir na evangelização infantil. Essa turma aqui, daqui a 10 anos, são os espíritas conscientes que nem adquiriram débito. Eu já cheguei na doutrina espírita depois de muitos erros e muito sofrimento. Esse pessoal chega já aprendendo de pequeno errar menos. Palestra fraterna, né? O pessoal vai daqui para outro canto, para outro centro espírita que está precisando. Aqui é no centro espírita de Mirandiba, né? O Fred aí. Ministrando aula para o pessoal de Mirandiba. O Santo Antônio de Padre. Ajudar os outros centros espíritas, trocar essas fraternidades que ajudam muito e faz crescer.
participar de bazar para construir, para as necessidades materiais da casa espírita. Tudo esse é um trabalho grandioso. Lanche. A gente bota uma barraca na festa de setembro, né? Que esse é do ano passado e esse ano não vai ter. Mas a gente colocava a barraca não para vender cachaça, mas para vender lanche, bolo, refrigerante. Né? Muitas famílias vão ali, não bebe, vai para ali a família. E a gente vende, a gente ganha nosso dinheiro, também se diverte e vai. Comer, né, munguzá, feijoada, não sei o que, a gente fez muito isso para construir o centro. Feiras fraternas. Quantas pessoas dizem, eu vou doar isso. E pedem, Júnior, deixa eu participar. Participe, vá entregar. E as pessoas vão, ficam felizes. Esse pessoal fica feliz, mas mais feliz fica quem doou. Pode ter certeza absoluta disso. O grupo de WhatsApp, botar uma mensagem de bom dia, uma mensagem belíssima, você encontra uma coisa boa que passa uma mensagem, maravilhoso isso. Aqui tem. Se eu pudesse, lá na casa espírita eu botava uma placa na frente assim, o trabalho é para todos, precisamos de trabalhadores que não recebam nada. Eu botava a placa na frente, sabe? Aqui a gente precisa de trabalhador. Toda casa precisa. Se aqui tivesse 1000 pessoas, tinha trabalho para 1000 pessoas. Nem se engane. Imagina orando em favor do necessitado, quanto ajudaria a doação de fluido. Então nós e o tempo, porque tem isso. Essa questão, a gente vai ficando relaxado e o tempo vai passando. Sabe, desse momento aí até a morte é tão rápido. É tão rápido, né? E eu falando para os amigos, eu disse, olha gente, eu tenho 59 anos, esse ano completo 60. Ó gente, daqui a... Vamos aproveitar o tempo passado, daqui a 20 anos a gente não está mais nessa atividade. O pessoal da minha idade ficou com raiva, que é isso? Daqui a 20 anos. Eu digo que daqui a 20 anos a gente vai estar com 80 ou perto de 80. Mesmo que a gente esteja vivo, porque a média do brasileiro é 74, mesmo que a gente esteja vivo, a gente não está com condições de ir para o centro espírita trabalhar, não. Então a gente tem um espaço, eu tenho um espaço aí, vamos dizer que eu morro com 80, eu tenho um espaço aí de 20 anos. Para fazer muito. Já que antes não fiz. Então essa fase aqui, isso é rápido, viu, gente? Infância, juventude, madureza e a terceira idade, né, que o pessoal diz a melhor idade. Só é a melhor idade se a pessoa souber aproveitar, souber utilizar bem antes. Tá certo? Eu já estou entrando aqui, porque o material que eu li no Brasil considera idoso a partir dos 60. Pronto, esse ano eu já entro. Tá certo? Aí tem aquele momento que a gente olha no espelho e diz assim, o que aconteceu? O que passou? A vida. A vida passou, mas aí o que foi que eu fiz? Aproveitei a grandiosa oportunidade, um ensinamento belíssimo que quase ninguém na humanidade tem, os ensinamentos espíritas, que eu fiz do meu talento. Porque o tempo é muito importante, você pode recuperar tudo, menos o tempo perdido. Imagina a importância do tempo. Pergunte o valor do tempo a uma pessoa que foi reprovada. Eu só perdi um ano, vou ter de voltar novamente, o valor de um ano. Um mês, pergunte o valor de um mês a uma mulher que teve um filho prematuro, com 7, 8 meses, o trabalho que essa criança dá e os cuidados. Um dia, pergunta a importância de um dia para quem vende pão, para ver se consegue vender o pão do dia anterior. Ou para quem vende jornal, para ver se consegue vender o jornal do dia anterior. Pergunta a importância de um minuto para quem perdeu o Enem.
cara chega lá na escola cansado, abra aí o vigilante diz, eita, faz 1 minuto que eu fechei. Eu disse, mas abre, eu não posso perder o Enem. Ele diz, mas se eu abrir, eu vou ter problema com os administradores, não posso abrir, deu a hora, fechou. Ou você chega na rodoviária, ei, para me dar uma passagem, diz, o ônibus saiu faz 1 minuto. E você fica sem viajar. Você quer saber a importância de 1 segundo? Pergunta a alguém que foi salvo de um acidente de automóvel por causa de 1 segundo, por um triz, uma fração de tempo ele não morreu. Você quer saber a importância de 1/100º de segundo? Pergunte a quem pratica natação numa Olimpíada, ou para quem faz a corrida de 100 metros. É 100º de segundo. A pessoa perde ou ganha. Então o tempo é importante. E a gente pergunta, o que a gente tem feito do tempo que Deus nos concede? Deus todo dia dá 24 horas para a gente utilizar, como a gente achar melhor. O que a gente está utilizando? O que temos feito do tempo que a bondade divina nos concede? O que os espíritas? Então o valor do tempo é essencial. Porque com o tempo você pode trabalhar, mas com o tempo você pode estar assim, ocioso, com preguiça. Com o tempo você pode fazer a caridade e com o mesmo tempo você pode estar fazendo crime. 1 hora para o trabalhador, para o ocioso, para o caridoso, para o criminoso é composta de 60 minutos. A diferença está em quê? A diferença está em que a pessoa emprega. Será que tem espírito nessa situação de ociosidade? Chico Xavier traz isso, para a gente refletir. Não é uma acusação, não. Uma questão aflitiva para o espírito no além é a consciência do tempo perdido. A pessoa veio para realizar sua missão e se perde tantas outras coisas, não realiza a sua missão. Chega do outro lado da consciência, dói terrivelmente. Perdi a grande oportunidade da reencarnação, a grande bênção. Tá certo? Então, nós, meus irmãos, não estamos aqui em viagem de férias. Não estamos. De forma nenhuma estamos em viagem de férias. Nascemos aqui para fazer um grande trabalho, realizar a nossa missão. Não podemos estar assim na vida boa. Rede, sombra, água de coco. De forma nenhuma, está proibido para todos nós isso. Então vamos para o trabalho. Isso é lá, mas é aqui também. Vamos trabalhar, vamos realizar a nossa missão. Que das atividades espíritas que a gente se adequar e também fazer a reforma íntima. Que a obrigação de cada um de nós é intransferível. Não é? Cumpra a sua missão. Crônicas de Além-Túmulo, eu trouxe esse material para a gente refletir. Distribua, vamos ler esse material, tudo distribui. Vamos ler esse material, que é excelente, do Espírito Humberto de Campos, que trata dessa questão. Humberto de Campos, nesse livro aqui, Cartas e Crônicas, ele tem a oportunidade de dizer o seguinte: o título da mensagem é Consciência Espírita. Diz você que não compreende o motivo de tanta autocensura nas comunicações dos espíritas desencarnados.
As comunicações dos espíritas desencarnados, eu lhe digo, meu irmão, pode pegar o material de Chico Xavier e de outros médicos que fazem carta consoladora. É um chororô, é uma lamentação, é um não sei o quê, é um perdi meu tempo, oh meu Deus, como eu fui cabeça dura, não aproveitei. Leia carta de espírita desencarnado para você ver o que é chororô. Então, olha, diz você que não compreende o motivo de tanta autocensura nas comunicações dos espíritas desencarnados. Fulano, que deixou a melhor ficha de serviço, volta a escrever, declarando que não agiu entre os homens como deveria. Cicrano, conhecido por elevado padrão de virtudes, regressa por vários médios a lastimar o tempo perdido. E você acentua, depois de interessantes apontamentos, tem-se a impressão de que os nossos confrades tornam do além atormentados por terríveis complexos de culpa. Essa é a impressão que tem. Como explicar o fenômeno? Como explicar isso de tanto chororô dos espíritos? Creia, meu caro, que nutro pessoalmente pelos espíritos a mais enternecida admiração, infatigáveis, construtores do progresso, obreiros do cristianismo redivivo. Tanta liberdade, porém, receberam para a interpretação dos ensinamentos de Jesus, que, sinceramente, não conheço neste mundo pessoas de fé mais favorecidas de raciocínio ante os problemas da vida e do universo. Não existe pessoas mais favorecidas sobre as questões da vida e do universo do que os espíritos. Nós explicamos tudo. Entendemos tudo. De onde viemos, o que estamos fazendo aqui, por que a gente sofre, o que fazer para sair do sofrimento e como ser feliz. Essas perguntas, só a doutrina espírita explica. A mais alta filosofia, e meu filho ensina filosofia, eu tenho conversado com ele, não tem a resposta para essas coisas não. Os espíritas têm. Então a gente foi extremamente favorecido sobre as leis da vida, do universo. Pergunta a si mesmo para ver se a resposta não é realmente a gente foi. Carregando largos cabedais de conhecimento, é justo que guardem eles a preocupação de realizar muito e sempre mais a favor de tantos irmãos da terra, detidos por ilusões e inibições no capítulo da crença. A nossa vantagem é enorme. Conta-se que Allan Kardec, quando reuniu os textos de que nasceria o Livro dos Espíritos, recolheu-se ao leito certa noite, impressionado com um sonho de Lutero, de que tomara notícias. O grande reformador, em seu tempo, acalentava a convicção de haver estado no paraíso, colhendo informes em torno da felicidade celestial. Comovido, o codificador da doutrina espírita, durante o repouso, viu-se também fora do corpo, em singular desdobramento. Junto dele, identificou o enviado de planos sublimes, que o transportou de chofre à nevoenta região onde gemiam milhares de entidades em sofrimento estarrecedor. Soluços de aflição casavam-se a gritos de cólera, blasfêmias, seguiam-se a gargalhadas de loucura. Allan Kardec, quando estava preparando o Livro dos Espíritos, ele estava impressionado com um sonho de Lutero, que ele ouviu falar. E nessa noite, ele dormiu, e a gente espírita sabe que se desprende do corpo quando dorme. E quando ele se desprendeu do corpo, um emissário celeste sublime, um espírito evoluído, pegou ele
e levou ele para uma região nevoenta onde tinha muito sofrimento. Um sofrimento estarrecedor. Atônito, atordoado, Kardec lembrou os tiranos da história e inquiriu, espantado. Jazem aqui os crucificadores de Jesus? Estão aqui nessa região de tanto sofrimento aqueles que crucificaram Jesus? Nenhum deles informou o guia solícito. Com quanto responsável desconhecia na essência o mal que praticava. O próprio mestre auxiliou-os a se desembaraçarem do remorso, conseguindo-lhes abençoadas reencarnações em que se resgataram perante a lei. Não estão aqui os crucificadores de Jesus. Aí volta Allan Kardec. E os imperadores romanos, de certo padecerão nestes sítios aqueles mesmos suplícios que impuseram à humanidade. Nada disso. Homens da categoria de Tibério ou Calígula não possuíam a mínima noção de espiritualidade. Alguns deles, depois de estágio regenerativo na Terra, já se elevaram a esferas superiores, enquanto que outros se demoram até hoje internados no campo físico à beira da remissão. Então não estão aqueles imperadores romanos terríveis, sanguinolentos, não, naquele local de sofrimento. Esses aí eram ignorantes espirituais, tiveram ajuda. Aí Kardec volta. Acaso andarão presos neste vale sombrio? Tornou o visitante. Os algozes dos cristãos, nos séculos primitivos do Evangelho, aqueles que matavam os cristãos na arena, devorados por leões, queimados, é esses que estão aqui nesse sofrimento? De modo nenhum, replicou o lúcido acompanhante. Os carrascos dos seguidores de Jesus, nos dias apostólicos, eram homens e mulheres quase selvagens. Apesar das tintas da civilização que ostentavam, todos foram encaminhados à reencarnação para adquirir instruções e entendimento. O codificador do Espiritismo pensou nos conquistadores da antiguidade, Átila, Aníbal, Alarico I, Gengis Khan. Antes, todavia, que anunciasse nova pergunta, o mensageiro acrescentou, respondendo-lhe a consulta mental. Não vagueiam por aqui os guerreiros que recordas. Eles nada saíam das realidades do espírito e por isso recolheram o piedoso amparo dirigidos para o renascimento carnal, entrando em lides expiatórias conforme o débito contraído. Então diz-me, rogou Kardec emocionado, que sofredores são estes, cujos gemidos e imprecações me cortam a alma? Quem é que está aí sofrendo tanto? E o orientador esclareceu, imperturbável. Temos junto de nós os que estavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade, e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem, especialmente os cristãos e fiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo, e que se entregaram ao mal por livre vontade. Para eles, um novo berço na terra é sempre mais difícil. Então, aí, aqui quem está é aqueles que eram religiosos, que tinham conhecimento, que foram educados no bem da verdade, mas que fugiram do bem da verdade. São esses que estão aqui. Inclusive, para esses, uma reencarnação é mais difícil. Chocado com a inesperada observação, Kardec regressou ao corpo e, de imediato, levantou-se e escreveu a pergunta que apresentaria na noite próxima ao exame dos mentores
da obra em andamento e que figura como sendo a questão de número 642 do Livro dos Espíritos. Então, com essa informação, quem estava ali eram as pessoas religiosas que fugiram de fazer o bem. Kardec teve um susto que voltou para o corpo. Mas quando acordou, ele foi para a escrivaninha, que ele estava elaborando as perguntas do Livro dos Espíritos, e fez essa questão que está no Livro dos Espíritos, como a questão 642, que é essa aqui. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal. Indagação esta que os instrutores responderam: não basta que o homem não faça o mal. Não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Por a gente não ter feito o bem, acontece o mal. E esse mal que acontece por a gente não ter feito bem, a gente é responsável. Mas é lógico que é. Segundo é fácil de perceber, meu amigo, com princípios tão claros e tão lógicos, é natural que a consciência espírita, situada em confronto com as ideias dominantes das religiões da maioria, seja muito diferente. É por isso que é um chororô dos espíritos nas suas cartas, quando vem para a Terra arrependido, perdi a oportunidade, perdi o tempo, perdi tal. Com a consciência sobre as leis profundas, bem à frente das informações que a gente viu aí das outras religiões, que a gente precisa esclarecer a humanidade toda. É lógico que a pessoa que teve tantos recursos, se não fez o bem, fica como um mendigo espiritual. E quando vem cá, temos um sofrimento danado. O título dessa mensagem é Consciência Espírita, que é um grande verdade. Que para isso aqui é para a gente refletir. Que será pedido? Nós não vamos fazer por causa de cobrança. Que será pedido muito da gente, porque a gente recebeu muito. Muito será pedido a quem muito recebeu, não é assim? Será pedido muito, e não é dos outros não, é a nossa própria consciência. Nos acusando, poxa, eu joguei tanta oportunidade de trabalhar. Eu vejo isso. A gente como dirigente, estou há algum tempo como dirigente da Casa Espírita, fulano, vamos trabalhar. A pessoa por dentro diz, não. Aí vai assistir um jogo. Não tem isso para fazer. Não, você não podia fazer depois. Não, joga tanta oportunidade fora. Vamos trabalhar na irradiação, que é só fazer oração com pessoa necessitada. A pessoa gera tanta dificuldade que a gente diz assim, meu Deus, uma coisa tão simples, mas foge do trabalho. A gente vai observando, e de modo que a gente sabe disso. Quem não quer, arruma uma desculpa. Quem quer, dá um jeito. Tem pessoas que vêm de outra cidade para assistir uma palestra. E tem pessoas que é do mesmo bairro para trabalhar no evento. Veja se a gente se enquadra nessas situações. Porque é como Chico Xavier diz, uma coisa aflitiva, isso não é para fazer medo não, isso é uma verdade. Uma coisa aflitiva para o espírito, do outro lado da vida, é a consciência do tempo perdido. Não aproveitar. Está aqui a pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não faça o mal, não pratique o mal? Não. Cumpre fazer o bem no limite de suas forças. Porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Está falando de justiça. Então, missão dos espíritas, ir de pregar, ir de trabalhar, ir de fazer a caridade, ir de estudar. Todos nós. Aproveitar a oportunidade grandiosa, é um tesouro incalculável, o conhecimento espírita, que a bondade divina depositou para a gente. A
gente tem que usar isso. Cumpra a sua missão, que eu cumpra a minha missão. Porque a gente tem uma missão grandiosa. A nossa missão, dentre as outras, uma das grandes, é o trabalho de Seara Espírita. Quando o Grupo Espírita Cícero, que foi o primeiro centro espírita dessa região, que Geraldo das Pernambucanas, que era o presidente, com muito sacrifício, coitado, conseguiu fazer o centro espírita, que foi no Cícero, o centro espírita, que concluiu, estava novinho, né? Não era nem pintado, era o que a gente chama caiado. Não sei se você foi tempo antes de pintar caiado. Caiado lá, o centro espírita, Gildo, que foi o fundador, seu Gildo, foi para o centro, sozinho. Vê. E ele não é médico, mas tem algumas vezes uns flashes de evidência, uma coisinha simples. Aí ele viu Bezerra de Menezes e Emanuel visitando a casa. E Bezerra de Menezes olhou para ele e fez assim. Arregaçar a manga. O que era que ele estava dizendo? Vamos trabalhar. A casa já está pronta. E essa casa, meus irmãos, como está lindo esse centro espírita. Esse salão, a gente vê a coisa belíssima. A sala de passe. As outras salas, como está lindo. Creio que Bezerra de Menezes e Emanuel, se viesse visitar e chegasse aqui, ia fazer a mesma coisa. Arregaçar a mão. Está pronto, volta a trabalhar. Vamos trabalhar. Deixar a diferença, sabe? Diferença, dificuldade. Vamos superar tudo isso. Vamos resolver todos os problemas. E vamos trabalhar. Vamos fazer com que o espiritismo cresça na nossa cidade. Que as pessoas sejam beneficiadas. Quantas pessoas de Serra Talhada foram beneficiadas aqui? Na desobsessão. Quantas? Nós mesmos trouxemos várias, e outras pessoas viam, eram beneficiadas, melhoravam, orientavam de uma orientação da vida, aprender as leis verdadeiras, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, a imortalidade, a reencarnação. Esse recurso maravilhoso que ninguém tem, só a doutrina espírita tem, e é o grande desconhecido. E às vezes a gente fica umas coisinhas pequenas, não vai trabalhar porque está magoado com fulano. Aquilo, essa mágoa é até bom, que é um momento da gente exercitar o perdão. Mas daí eu fui, já estava no Grupo Espírita Cícero, e era do setor da evangelização. Evangelização infantil, trabalhei 18 anos. E começou uma série de problemas na evangelização. De desentendimento. Uma falta de fraternidade que não tem explicação com os ensinamentos espíritas que a gente tem. O presidente da época não aceitava 2 evangelizadores, não queria, era aquele negócio, não dava espaço para a evangelização. Foi um fuar tão grande, uma energia tão ruim no centro espírita de amor, que a gente conseguiu trazer Severino da federação, que era o responsável pelo DIG lá da federação, o diretor da federação. Aí ele veio. A gente fez uma reunião no domingo de manhã, me lembro como hoje. A gente sentou numa mesa grandona assim, os evangelizadores, os responsáveis sentaram, e ele com um papelzinho para anotar os problemas. E ele disse, fez a prece inicial, leu o evangelho, fez a prece inicial, disse, quais são os problemas? Aí a gente debulhou. No final ele disse, se o Grupo Espírita de Serra Talhada
precisasse de um ser na condição de Chico Xavier, de Divaldo Franco, a bondade divina tinha botado eles ou outro na condição deles aqui. Mas Deus colocou vocês. E vocês têm plenas condições de resolver todas as dificuldades. E você sabia que Ele não deu solução para nada, só disso. Cada um foi tomando posição tal. A gente tem condições de resolver. E não é que a gente resolveu todas as dificuldades? Porque todo mundo agora começou a querer ter boa vontade para resolver, e a oração e a ajuda da espiritualidade da casa foi resolver. A evangelização começou em 18 de fevereiro de 1991, 2001, 2011, 2021, 30 anos está lá funcionando. E aqueles problemas grandiosos foram resolvidos não foi pela pessoa da federação, ela pagou uma passagem de Recife para a Serra para só dizer isso. Vocês foram colocados aqui por Deus e vocês têm condições de resolver as dificuldades de vocês. E a gente disse, não era preciso chamar Chico Xavier para resolver, não. A gente com boa vontade e com o coração querendo acertar, a gente resolveu e era muito feliz na evangelização. Então, meus filhos, com uma casa dessa eu digo como esses iluminados disseram que eu sou papagaio, nada vem de mim. Está na hora de arregaçar manga, se unir e trabalhar, porque essa casa, em matéria de beleza, está linda demais. Está um jardim ali no meio, está uma coisa maravilhosa, com possibilidade grandiosa de fazer um grande trabalho, não só para quem serve, mas na região. Essa é a missão de vocês. Aqui em Triunfo. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. A missão dos Espíritos de Triunfo. É mesmo? Depois disso, nos resta pouco, né? Não tem muito o que falar, não. O Jânio não deixa espaço para a gente, né? Ele já diz tudo. Mas a gente agradece de coração mesmo essa oportunidade e que você possa levar para os fraternos de nós fazermos o Despertar da Consciência. E essa semana estamos fazendo 9 anos. 9 anos. Quando a gente olha para trás, muitos de nós estamos aqui desde o começo, né? O tempo correu, não é? Eita, como o tempo correu. Eu me lembro quando eu ia para lá, ia naquele espaço do barracão lá. Eu assisti um ponto de palestra, né? Foi bem legal. E esse compartilhamento começou naquele tempo, né? A gente começando aqui e vocês lá na casa que era na outra rua, não é? Então a gente está aí há 9 anos lutando, fortalecendo esse ponto de luz, agradecendo a Deus, aos espíritos protetores, ao nosso irmão Abdu, por estar conosco durante todo esse tempo, nos ajudando, nos encorajando e nos dirigindo. Agradecemos a cada um de vocês que estão aqui conosco. Para mim é uma emoção muito grande, porque a gente sabe que não é você estar numa denominação religiosa que não tem esclarecimentos, né? Nós somos no mundo 0,29%, não é? Então as pessoas ainda não sabem o que é ser espírita e nós estamos assim envolvidos por muito preconceito, muita desinformação, que às vezes é uma luta a gente levantar os braços, arregaçar as mangas e dizer: eu sou espírita e estou aqui, Senhor, vim para te servir. Senhor, o que queres que eu faça? Como o nosso irmão querido Paulo de Tarso nos diz, né? Que a gente possa se perguntar todos os dias: Senhor, o que queres que eu faça? Que possamos ter uma semana iluminada, e eu convido os irmãos para que a gente possa se elevar em prece e agradecimento a esse momento. Ó Deus Pai eterno, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga que se faz presente
nos amparando, nos dirigindo, nos consolando, nos esclarecendo. Nesse momento, Senhor, lhe agradecemos humildemente por esse presente maravilhoso que é a doutrina espírita, que é essa casa espírita, o despertar da consciência, que nos acolhe e que nos convida a esse trabalho na tua seara. Derrama, Senhor, sobre cada um de nós fluidos salutares que nos fortaleçam e nos encorajem para que possamos, Senhor, abraçar a cada dia essa missão, essa tarefa do acolher, do amparar e do esclarecer. Que a fraternidade nos una, que possamos nos ver, apesar das diferenças, como irmãos. Todos nós, filhos de Deus, colocados nesse momento, nessa cidade, para trabalharmos juntos pela tua seara. Que a tua paz doméstica e a tua luz ilumine nossos passos e a nossa consciência, para que assim possamos sempre, através do teu exemplo, da situação, fazermos as melhores escolhas e caminharmos unidos nesse processo de transformação. Te rogamos também, Senhor, nesse momento, que possa fluidificar aquela água, para que assim, ao tomarmos, ela nos fortaleça, corpo e o espírito, para que possamos sair daqui encorajados e fortalecidos para enfrentar as dificuldades da vida, sempre amparados pelo teu amor e sempre na certeza que nunca estamos sozinhos. Que assim seja. Eu convido os passistas